Boa noite, então. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é uma aula prática, uma tentativa de fazer uma aula prática aqui com vocês. Então, quem puder aí pegar alguma calculadora, no próprio computador mesmo, às vezes tem uma calculadora, né? Tá bom? Então, eu vou abrir aqui a apresentação, que vai ser o guia para a gente fazer as atividades de hoje. Também, quem tiver aí na mão, fácil, né? Aquela carta de Campinas, que eu já deixei no link, lá no Moodle, né? Tem um link lá que é a carta topográfica de Campinas. Até acho que eu tenho ela aqui. Deixa eu verificar aqui. Então, olha, nós vamos trabalhar um pouco essa carta topográfica que nós estamos vendo aí. Tá? Nós vamos fazer aí alguns exercícios, né, em cima dela. Tá bom? Então, tá bom. Então, os temas que a gente vai tratar hoje aqui, eles são relativos a essa parte aqui de planimetria e altimetria. Como já expliquei, né, planimetria são medidas que a gente faz no plano. Ok? Então, são medidas, por exemplo, como cálculo de área ou medida de distância, tá? E altimetria é quando a gente faz medidas relativas a altitudes. Então, quando a gente traça curvas de nível e assim por diante. Ok? Muito bem. Só que hoje nós vamos ver, né, algumas coisas relacionadas a medidas em cima dessa carta topográfica de Campinas. E vamos dizer assim, ela vai ser o nosso estudo de caso durante a disciplina, porque como vocês têm acesso fácil a ela aí, que eu já disponibilizei, então vocês podem estudar bastante a carta, e ela é uma carta assim, bem interessante, ela é mais ou menos o que tem, né, em outras cartas semelhantes a essa de outras regiões. Tá bom? Muito bem. Então, vamos começar aqui com uma das coisas que a gente viu na aula de escalas, por exemplo, é o seguinte: vamos imaginar que vocês não sabem, né, qual é a escala dessa carta aqui. Bom, então eu não tenho. Vamos imaginar que eu não tenho a escala da carta. Como poderia ser, né, um outro produto cartográfico aí que tem os valores de posições ou de coordenadas métricas ou de coordenadas geográficas, como tem aqui, né? Mas você não sabe qual é que é a escala, especificamente, que você está visualizando naquele momento, ou a escala daquele produto. Então, tem um jeito de a gente encontrar esse valor. Se a gente olhar aqui para essa carta, nós vamos ver que nós temos, aqui nessa ponta, nós temos os valores de graus, minutos, segundos, dessa esquina aqui da carta, né? E temos outros valores, né, relacionados a essa quadrícula, essas linhas quadriculadas que tem na carta. Essas linhas quadriculadas são marcações da projeção universal, da UTM, que é da projeção universal transversa de Mercator, que é o que possibilita que a gente trabalhe fazendo medições no sistema métrico. Bom, então, nós ainda vamos falar da UTM mais adiante numa próxima aula. Mas vale a pena a gente já ir tomando ciência das coisas que tem numa carta UTM. Assim, quando a gente falar de UTM, vai ficar mais fácil de vocês compreender o sistema como um todo. Ok? Muito bem. Então, nesse pedacinho da carta que eu recortei e coloquei aqui, então nós temos aqui medidas, né, que tem valores que eu marquei aqui que são em quilômetros, mas na legenda da carta, vocês vão encontrar lá que essas medidas são em quilômetros. Tá bom? Então,
Aqui eu tenho o 272, que seria o quilômetro 272, aqui o quilômetro 274, 276 e assim por diante. Então, isso nos dá a clareza de entender que entre esta linha e esta outra linha, nós temos 2 quilômetros de distância. Ok? Muito bem. Se eu tenho 2 quilômetros de distância, para eu encontrar qual é a escala dessa carta, basta eu pegar uma régua e, com essa régua, eu vou medir essa distância que eu tenho entre este ponto e este ponto aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa reguinha. Ó, pronto. Puxei a reguinha. Então, essa reguinha coloquei aqui, ó, entre o 274 e o 276. Se a gente olhar aqui, dá para ver com bastante clareza e precisão até, né, de que está medindo 4 centímetros. 4 centímetros. Isso significa o seguinte, que 4 centímetros no papel, nessa carta aqui, certo? Vão representar, no mundo real, 2 quilômetros. Ok? Então, se eu tenho essa proporção, essa relação, eu consigo descobrir qual é que é a escala dessa carta. Beleza? Então, o que nós temos? Bom, nós temos que 4 centímetros representam 2 quilômetros. Só que nós não podemos fazer encontrar a escala dessa forma aqui. Nós temos que apresentar o valor da escala de outra forma. Primeiro que não pode ser 4 sobre 4 centímetros, não pode ser centímetros por quilômetro. É preciso que a unidade seja igual aqui e aqui. E é desejável, né, é obrigatório que o numerador seja um número 1. 1 para alguma coisa, para facilitar as medidas. Se for 1 centímetro para tantos centímetros, 1 quilômetro para tantos quilômetros. Legal? Tudo bem. Nós vimos isso bem lá na aula de escala. Então, o que nós temos é que converter, colocar na mesma unidade. Então, 4 centímetros estão para 200 mil centímetros. Então, 200 mil centímetros é a mesma coisa em distância do que 2 quilômetros. Ok? Mas também continuo não podendo apresentar assim. Eu preciso que esse primeiro número aqui seja 1. Então, o que nós vamos fazer? Se ele é 4, vamos dividir tudo por 4. Então, dividindo tudo por 4, nós vamos ter, então, aqui 1 para 50 mil. Ok? Então, dessa forma, conseguimos encontrar qual que é a escala dessa carta, mesmo que esteja escondido aqui, né? Ou que não seja disponível, qual é que é a escala dessa carta. Tá bom? Eu poderia ter oferecido aqui, né, feito um recorte aqui, ó, onde não iria aparecer esse número aqui, do valor dela, mas pela configuração, pelo que ela apresenta, eu já consigo descobrir qual é que é a escala dessa carta, dessa forma. Beleza ou não? Professor, Pois não. ali onde que o senhor mediu deu 4 centímetros, pode ser que algum outro mapa tenha mais, menos Pode centímetros? ser diferente. Pode ser diferente. Vai depender de cada mapa. Porque, veja, olha, vamos dizer o seguinte, ó, se fosse poderia ocorrer que entre vamos dizer que as linhas da UTM, né, essas quadrículas, nesse caso aqui, as quadrículas estão representadas 2 km por 2 km, certo? Ó, 2 km e 2 km por 2 km aqui. Mas poderia ser apresentado em 1 km por 1 km. Tá? Poderia ser apresentado 500 metros por 500 metros. Ou outros valores, 10 km por 10 km. Depende da escala do mapa. Tá? Então, é exatamente que... Agora, a lógica que está por trás da gente descobrir qual é a escala da carta é exatamente a gente poder colocar uma régua e saber quantos centímetros que eu estou medindo entre este ponto e este ponto, porque eu sei qual é, que é a distância no terreno. Então, olha, 4 centímetros aqui na minha carta, no papel, representam 2 quilômetros
no terreno, tá certo? Então, com essa lógica, né, eu consigo descobrir qual é que é a escala da carta. Beleza ou não? Então, esses valores todos podem variar, tá? Aqui é um exemplo, tá? Tá bom? Esclareceu? Sim, esclareceu. Obrigado, professor. Pois não. Então, vamos para o próximo item, né? Eu já sei a escala da carta, então, escala 1 para 50 mil, como pode ver aqui, tá? Então, agora, eu quero saber qual é que é o comprimento de algum trecho, ou de alguma distância que eu tenho aí na carta. Eu vou dar um exemplo aqui, que seria a pergunta, né, para a gente responder aqui do cálculo de distância, seria qual o comprimento do trecho A? Eu não demarquei aqui, mas o trecho A é esse aqui, ó. Tá? Esse pedacinho de estrada aqui, ó. Tá vendo? Vamos colocar a reguinha aqui para medir, ó. Tá vendo? Então, coloquei a régua aqui. Quero medir a distância dessa reta aqui, ó. Tá bom? Beleza? Por algum motivo, me interessa saber, né, qual que é essa distância. Beleza? Como que a gente vai calcular a distância? Bom, nós já sabemos qual é que é a escala. Vai ficar muito fácil, né, da gente calcular aqui qual que é qual que é a distância desse trecho. Então, o que nós já sabemos? Primeiro, nós sabemos que a escala é 1 para 50 mil. Então, significa que 1 centímetro, a minha régua, representa uns 50 mil centímetros no terreno. Legal? Muito bem. Aí, coloquei a régua aqui, ó, se vocês verificarem aqui, né? Esse trecho que vai daqui até aqui, que eu chamei de trecho A, ele está medindo 3,3 centímetros. Tá certo? Então, por uma regra de 3, então eu vou descobrir qual é o valor do A. Ou seja, qual é que é, né, a distância do terreno. Por quê? 1 centímetro na minha carta representa 50 mil centímetros no mundo real. Assim como 3,3 centímetros na minha carta vão representar A centímetros no mundo real. O que eu tenho que fazer aqui é isolar o valor de A para chegar, né, em qual que é o valor. Como que eu faço essa conta? É simples, né? Vou pegar 3,3, vou multiplicar por 50 mil, que está tudo na mesma unidade. Notem que está tudo, todos os valores estão na mesma unidade, todos em centímetros. Então, vou fazer A igual 3,3 vezes 50 mil dividido por 1. A continha, né? Ó. A igual 3,3. Tem uns 5 a mais aqui que não deveria estar aqui. Tá? Tudo bem. Bom, depois eu tiro fora. Esquece esses 5 aqui. Tá? Então, eu tenho 3,3 vezes 50 mil dividido por 1. Ok? Qual que é a resposta? A resposta vai ser A igual 165 mil centímetros. Beleza ou não? Alguém quer conferir aí? Pega aí e faz uma continha aí. Né? Foi isso mesmo. Isso mesmo, né? Isso. Muito bem. Obrigado, então. Olha, que eu posso apresentar em várias unidades diferentes. Aqui estou apresentando em centímetros, mas se a pergunta fosse quantos metros eu tenho aqui, bom, então eu tenho que, né, excluir 2 zeros aqui no caso, né, e o A vai ser 1.650 metros. Ou se a resposta fosse em quilômetros, né, 1,65 quilômetros. Ok? Professor. Tá. A Eduardo está fazendo uma pergunta aqui, né? Isso. Ah, Isso tá. mesmo. Como eu faço em trechos de curva? Boa pergunta, Eduarda. Essa pergunta é joia. Olha, na verdade, existe o seguinte: para a forma mais precisa para a gente fazer medida de curva em, em cartas, né, é através de um instrumento que
já quase não se usa mais, mas que... e agora eu não estou lembrando o nome dele, mas eu vou explicar como que ele é, né? Ele é o seguinte, ele tem um cabo, né, e uma rodinha na ponta, mais ou menos como se fosse um cortador de pizza, assim, certo? Sabe esse cortador de pizza que é uma rodinha assim? Muito bem. Só que ele não é tão simples assim. Então, ele tem um marcador, né, com base, então, na escala, né? Você vai passando esse equipamento, né? Essa rodinha vai rodando em cima da onde ele está passando. Então, com isso eu consigo calcular a distância fazendo curvas com ele com bastante facilidade. Então, esse é o processo mais fácil de fazer, tá bom? Se eu tiver, no caso, né, aqui, vamos imaginar, por exemplo, que eu quisesse calcular, olha, vamos dizer aqui, que não é tão curva assim, né, mas, ó, se eu quisesse calcular, ó, vamos olhar esse trecho aqui, ó, tá? Como é que eu faria, ó? Eu vou calcular, eu vou repartir, vou picar, né, essas medidas. Então, eu vou fazer, olha, vou pegar essa distância daqui até aqui, onde eu tenho uma curva, faço essa distância, depois faço daqui até aqui, né? Depois daqui para cá, certo? Então, eu pegaria 3 trechos. Então, tem uma curva aqui, né? O que você vai fazer é dividir em várias partes. O difícil é quando é uma curva como essa daqui, não é? Certo? Não. Mas, mesmo assim, você pode estimar o valor, não é? Também quebrando em vários pontos, certo? Quebro aqui, quebro aqui, quebro aqui, né? Então, eu vou, né, cortando. Aqui, por exemplo, ó, né? Aqui, ó, eu faria aqui. Você tá enxergando o mouse aqui, não? Não, né? Deixa eu colocar aqui, perdão, deixa eu colocar aqui o ponteiro para ficar melhor, ó. Pronto, ó, aqui, ó. Então, se eu fosse calcular essa distância aqui, né? Aqui. Vou começar aqui, ó. Então, primeiro eu vou calcular a distância daqui até aqui. E aqui, como a curva é muito fechada, né? E pela escala, você até quase pode desprezar. Faz um ponto só aqui, ó. Então, calcula essa distância, depois essa distância. Aqui já não dá para fazer. Então, você vai fazer o quê? Você vai marcar aqui, faz a medida. Depois vai até aqui, depois até aqui de novo, e assim você vai. Então, vai picando. Aqui que tem essa curva aqui, ó. Você vai fazer a medida aqui até aqui, depois outra medida daqui para cá, outra medida daqui para cá, e assim vai. Tá bom, Eduardo? É assim que faz. Professor, eu poderia, por acaso, colocar um barbante por cima e depois tirar ele e medir o comprimento dele? Também pode, não tem problema nenhum. Beleza, é uma boa ideia, né? Pode fazer isso também. Pode colocar uma linha, né? Isso. Vai, depois você estica a linha, tá certo? E mede quanto que deu. Também pode, né? Dá para inventar várias coisas aí, tá? Pode ser uma linha como fala, de costura, ou então um barbante, como você falou, que é mais grosso um pouco, né? Dá para fazer, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida até aí, não? Então, dá para a gente fazer vários tipos de medições aqui, né? Posso medir vários trechos, né? Também essa dificuldade de medir linhas, né? Se quiser medir os rios também, né? É bem difícil, né? Agora, se a gente for fazer isso de forma digital no computador, aí fica mais fácil, né? Tá? Dá para fazer. Tem uma aula que a gente vai trabalhar no ambiente digital, né? E aí lá vou ensinar vocês como que faz para vocês fazerem medidas de distância. E, no fundo, é isso que nós fizemos aqui, né? Só que de forma digital. Aí ele já vai computando as medidas, tá bom? Beleza? Legal. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou passar adiante. Vamos lá. Muito bem. Vamos continuar medindo a distância. Tá? Então, olha, esse outro exercício aqui vai nos mostrar o seguinte. A pergunta é, qual a distância do ponto cotado 630 até o eixo 272, que eu vou chamar de E o eixo 7.478, que eu vou chamar de N. Bem, onde que está esse ponto cotado, professor? Né? É difícil de enxergar, né?
Mas, ó, ele está bem aqui, ó, onde eu coloquei, né, o apontador aqui de laser, tá bom? Bem aqui, ó. Então, esse ponto aqui. O que ele está pedindo para medir, na verdade? Ele quer medir a distância entre este ponto e o eixo 272. O eixo 272 é esse aqui, ó, que está destacado aqui, tá bom? Então, esse eixo aqui, ó. O que está querendo medir? Eu estou querendo medir a distância desse ponto cotado. Vamos supor o seguinte, eu tenho um marco geodésico aqui, nesse ponto cotado, tá bom? E eu preciso chegar lá e tal, né? E eu quero saber a distância dele até essa linha aqui, tá bom? Tudo bem. Então, quero saber essa distância. E a outra distância que eu quero saber é em relação ao eixo 7.478, que é esse aqui, ó. Então, é essa linha aqui. Então, eu quero saber a distância dessa linha até o ponto cotado e desta linha até o ponto cotado. Legal? Bem, bom, eu já tenho a escala da carta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir essas distâncias, tá bom? Assim como nós fizemos com o trecho A aqui. Então, vamos lá. Então, o que eu já tenho? Eu já sei que a escala é 1 para 50 mil. Então, eu tenho que 1 centímetro na carta vale 50 mil centímetros no terreno. Bem, então, esses aqui são os dois eixos, né, as duas distâncias que eu quero medir. Quero medir, então, né, a distância do ponto cotado até aqui e do ponto cotado até aqui. Tá legal? Beleza. Tá tranquilo aí esse entendimento ou não? E sim, né? Tá bom. Então, o que nós precisamos agora? De uma régua, né? Como é que eu vou medir essa distância aqui, né? Aquela hora aqui estava fácil, né? Porque eu sabia a distância entre as duas linhas, para quando formos determinar a escala, né? Mas aqui não, né? Aqui tudo a régua de novo. Então, vamos pegar a nossa régua. Pronto. Coloquei a régua aqui. Quanto que ele falou? 3,5 centímetros. Tá certo? Não? Porque aqui está no zero, olha. E o ponto cotado, né? Está na junção dessas duas setas aí, da azul e da vermelha. Então, 3,5 centímetros. Legal. Ah, se eu já tenho essa distância agora na minha carta, eu vou colocar aqui na minha regra de 3 para poder obter o valor. Beleza? Então, vamos lá. Então, 1 centímetro no terreno vale 50 mil centímetros Perdão, 1 centímetro na minha carta vale 50 mil centímetros no terreno, assim como 3,5 centímetros aqui na minha carta vão valer N centímetros no terreno, que é o que eu quero descobrir. Então, vou isolar o N. Então, N vai ser igual a 3,5 vezes 50 dividido por 1. Então, tá aqui, ó. N igual a 3,5 vezes 50 mil dividido por 1. Legal? Quanto que é a resposta? 175 mil centímetros, ou 1.750 metros, ou 1,75 quilômetros. Beleza ou não? Confere aí, não? Dá uma conferida aí, vê se está certo essa conta. Tá certo aí? Tá, né? Só fazer 3,5 vezes 50 mil. Tá certo, né? Beleza. Agora vocês vão calcular, o outro, hein? O vermelhinho. Tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei a régua ali, né? E ele está me dizendo que são 2,8 centímetros. Legal? Então, agora eu quero saber, quero que alguém calcule aí, né? Convido vocês a calcular, ver então quanto que é essa distância. 140 mil centímetros. 40 mil centímetros? 140 mil. Ó, então vamos lá. 2,8, né? Colocando na regrinha de 3, né? Resposta, 140 mil centímetros. Ou 1.400 metros. Ou 1.400 metros. Tá certo ou não? Ou 1,4 quilômetros. Beleza ou não? Agora vamos para aquela parte que a gente tratou da parte dos azimutes, né? do cálculo, dos rumos e azimutes. Bom? Muito bem. Então, aqui, olha, vamos recordar um pouquinho
como que são as fórmulas, né, como que a gente determina. Lembrando que rumos e azimutes são tipos de ângulos. Bom? Então, olha, quando a gente vai calcular o azimute, ele é sempre medido, é sempre o ângulo medido entre o norte geográfico, que é aquele norte que é fixo no Polo Norte, não é? Que é fruto da divisão do globo terrestre, né, em 60 fusos de 6 graus, etc. e tal, né, que utiliza aquele modelo matemático da Terra. Então, o azimuth é o ângulo formado entre o norte e qualquer ponto, né, vamos lá, entre o norte e qualquer outro ponto da circunferência. Imagina essa circunferência aqui como se fosse, né, um transferidor, que marca os ângulos. Então, aqui é o meu zero, que é o norte. Então, aqui no E eu tenho 90 graus, no sul 180 graus, no oeste 270, né? E depois depois aqui no norte de novo 360 ao zero. Muito bem. Então o azimuth é esse pedacinho aqui. Quando eu vou trabalhar com rumos, calcular o rumo ele leva em conta qual é que é a quadrícula que você se encontra, ou que você está fazendo a medida. Então, as quadrículas que a gente tem, quadrantes, desculpa. Quadrícula é lá na carta topográfica. Então, a gente divide em 4 quadrantes, tá? Então, esse primeiro pedaço aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. É como se pegasse uma pizza aqui e dividisse em 4, tá bom? Muito bem. Então, qual é que é a fórmula para eu calcular o rumo no primeiro quadrante? Tá? O rumo é igual ao azimuth. Por quê? Se eu tenho aqui um alinhamento que vai... eu quero medir o ângulo de alinhamento, né? Eu estou aqui, no centro desse círculo, né? Olhando para cá, para o norte. E eu quero saber qual é que é o ângulo formado com o alinhamento A. Então, eu tenho aqui que são 25 graus. O rumo é igual ao azimuth. Por quê? Porque o azimuth, ele é a distância daqui até o alinhamento que eu quero. E no primeiro quadrante, é a mesma coisa, né? Também vale a mesma coisa. Tá bom? Muito bem. Bom, então, eu tenho aqui que o azimuth é 25 graus e que o rumo é 25 graus, mas aí tem um detalhe. Quando eu estou especificando o rumo, eu tenho que dizer em qual quadrante que ele está. Então, no caso aqui, é 25 graus nordeste. Tá bom? Aqui, ó, nordeste. Aqui, ó, norte e este é o nordeste. Tudo bem. O próximo caso, no segundo quadrante. Tá? Como é que é a regrinha da fórmula para encontrar o rumo? O rumo é igual a 180 graus menos o valor do azimuth. Então, vamos lá. Qual que é o valor do azimuth aqui? 120 graus, tá certo? Porque o azimuth é qualquer medida do eixo norte com qualquer outro alinhamento dentro da circunferência. Tá? Então, como eu tenho aqui o azimuth do ângulo B, né, do alinhamento B, então, aqui são 120. Como eu quero medir o rumo no segundo quadrante, eu vou aplicar o rumo é igual a 180 menos azimuth. Por quê? Porque ele vai fazer a seguinte conta. 180 graus, que eu chego até aqui no sul, menos o 120. Tá certo, não? Vai me resultar 60. Tá bom? Então, aqui eu tenho azimuth igual a 120 e o rumo 180 menos 120. Esse 120, aqui tá, lá no livro do FITS, tá errado aqui, tá certo? Não?
120. Então fica 180 menos 120 é igual a 60. Então 60 graus sudeste, tá? Que é sul e este. Beleza? Tudo bem. Depois, recordar, perdão, aqui o terceiro caso, né? Que é o terceiro quadrante. Então, eu tenho aqui esse alinhamento. Então, o azimuth vai daqui até lá, tá certo ou não? Então, dá 215 graus, tá? Porque, olha, 90, 180, 215. Beleza? Tudo bem. E qual que é o valor do rumo? O rumo vai ser igual o azimuth menos 180. Então, quanto que é o azimuth? 215. Tá certo? E, então, 180 menos 215, perdão, 215 menos 180, né? Então, 215 menos esse pedaço aqui, vai sobrar esse 35. Então, o azimuth vai ser 215 e o rumo vai ser 35 graus sudoeste. O fato de eu colocar sudoeste já me indica que é o terceiro quadrante. Tá bom? Legal? E o último caso, que é esse aqui, que é o alinhamento D. Qual que é a regrinha? Rumo é igual 360 menos o azimuth. Então, 360 menos essa distância aqui, que são 300, ó. Tá certo ou não? 300. Então, 360 menos 300 vai me dar 60 graus noroeste. Ó, noroeste. É a medida, é a regrinha para o quarto quadrante. Beleza ou não? Então, até aqui a gente só recapitulou, né, o que a gente deu lá na aula teórica. Tá bom? Eu me lembro que teve gente que teve alguma dúvida aí, não sei se foi nessa turma, se foi na outra, que teve um pouco de dúvida aí. Né? Beleza. Bom, a Gabriela está fazendo uma pergunta aqui. Então, vamos interromper um minutinho para ver o que a Gabriela está dizendo. Eu também fiquei confusa porque estou assistindo pelo celular, mas na carta está marcadinho. Ah, legal, legal. Beleza. Tá ótimo. Muito bom. Então, vamos lá. Então, agora vamos fazer exercício, né? Tá? Então, aqui, ó. Então, aqui nós temos uma carta, a mesma carta, mesmo pedaço, né? E agora eu consegui aqui um transferidor. Esse aqui está mais caprichado, né? Porque ele está transparente, dá para a gente enxergar embaixo, né? Então, eu tenho 4 alinhamentos aqui, ó. Tem o alinhamento azul, o alinhamento vermelho, o verde e o preto. Tá bom? Então, aí, quem tiver aí com uma tela maior um pouco, né? Pode fazer um esforço aí de ajudar aqui a calcular o rumo e o azimuth do alinhamento azul. Tá bom? Então, quem arrisca o palpite aí? Qual que é o valor, né? Vamos começar pelo azimuth. Aqui, no caso, a regra aqui é rumo igual ao azimuth. Tá? Então, é o mais fácil de todos, né? Então, qual que é o... qual que é o ângulo aí? Quem que arrisca o palpite aí? 61, 62, não sei. Quanto? 61, 62. 61, 62? É que eu sou cego, ainda mais uso óculos, aí fica difícil. Não, acho que é 63 noroeste, é isso? 63? Parece que tá no 62, Deixa eu ver. 62, por aí. Ó, vamos lá. Ó. 62, parece. Vamos lá. Ó, o zero está aqui, tá certo ou não? Então, ele cresce nesse sentido, ó. Tá? Aqui é 90, aqui é 180, 270 e voltou para 360 ou zero, certo? Não? Então, ó, não pode se enganar, né? No sentido, em que sentido? Né? Que tem que olhar aonde que a linha azul está marcando na régua dela, tá certo ou não? Veja bem se esse 60 aqui, onde que está o 60 e onde que está essa régua.
Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Mas... o que vocês acham? Ó, então, ó. Vamos lá, vou ajudar aqui um pouquinho, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu saio do 0, daí eu tenho uma marquinha no 10. Mas veja que o número 10, ele está um pouco à esquerda, né, do tracinho onde é o 10. Tá certo ou não? É 58, professor? Muito bem. Quem falou? Gabriela. Ô, Gabriela, nota 10, certo? Até consegui dar um zoom aqui, aí deu pra ver melhor. Aí deu pra ver melhor, né? Então, eu entendo. Quem estiver assistindo pelo celular, gente, dá pra vocês dar zoom na tela. Eu Olha consegui aí, fazer agora isso. Beleza, Gabriela, legal. É porque a imagem com o número 60 tá bem em cima da linha, e a gente confundiu. Mas foi de propósito mesmo. sacanagem. Né? Foi de propósito mesmo, porque exatamente para explicar isso, né? Não é porque o alinhamento está passando em cima do 60, que é 60. O que vale? A régua que está aqui, né? A régua do do transferidor, vamos dizer assim, tá certo ou não? A régua do transferidor está aqui. Então, ó, vê que o 60, ele está... Veja que o número está à esquerda do ponto onde é o 60, tá certo? Então, por isso que é 58. Bom? Então, nesse caso aí, ó, o azimuth vale 58, como o rumo é igual ao azimuth, né? O rumo, então, vai ser 58, mas aí eu tenho que dizer qual é o quadrante. Né? Porque se eu falar que o rumo é 58, eu tenho que dizer qual é o quadrante, senão pode ser qualquer um dos 4. Então, é 58 nordeste, porque aqui é norte e aqui é este. Beleza ou não? Vamos para o próximo, o vermelho. Vamos ver, agora vocês já estão mais craques aí. Vamos ver. Quanto que é a medida? Vamos começar pelo azimuth primeiro. Né? Quanto que é o azimuth aí? Quem arrisca um palpite aí? Gabriela, dá um zoom aí para ver. 109, professor? 108? Sei lá. 109? 109, 108? Por aí, né? Acho que é 109. Né? Bom, se ele é 109, qual que é? Vamos ver. 109, ó. Beleza. Aceitou? Qual que é o rumo agora? Né? Como é que é a regrinha de determinar o rumo? É 180 menos o azimuth. Então, que conta que eu tenho que fazer aí? Dá 180. 180 menos 109. Menos 109. Então, quanto que dá? 71. 71? Bingo. Mas 71 o quê? Não pode esquecer da unidade. Né? 71 sudeste, porque o rumo eu tenho que informar qual que é quadrante. Eu tenho 71 rumo, eu tenho 71 aqui, tenho aqui, em todos eles tem 71. Beleza? Eu tenho que informar qual é o quadrante. Não pode esquecer. Então a anotação fica errada. Bom? Agora vamos para o verde. Quem arrisca aí? Ninguém aí? 227? 200 e... 27? Não, peraí, 200 e ferrou. Eu ia falar que era 220. 27? Não sei. Não é 227, não. É menos ou mais, professor? Eu acho que é 223. Aí, boa. Professor, é sacanagem. A Gabi tem zoom, né? Aí tá. Ela tá mandando bem aí, ó. Ainda bem que a Gabi não usa óculos, porque eu tô com a cara na frente do computador, mano. Ei, ei. 223 graus. Então, azimuth, 223 graus. E eu não preciso informar mais nada, porque tá pegando esse ângulo aqui todo. Beleza? Joia. Então, qual é o valor do rumo agora? Como é que é a regrinha? Então, azimuth menos 180. Certo? Então, azimuth 180. Então, que conta que eu tenho que fazer? 223 menos 180. Isso, 223 menos 180. Quanto deu? 43 graus, aí eu... Do oeste?
43 graus, qual código? É SW, né? Porque é sudoeste, SW. né? É sudoeste. Sudoeste. Beleza? Não? Beleza. Muito bom. Agora vamos pro último aqui, ó. Tá? Quem arrisca o palpite? Dá uma olhada lá. Ô, Gabi, deixa a gente pensar, peraí. Calma aí. Dá uma olhada aí. Tá bom. Ó, então tem 28 pessoas aí, né? Um monte de gente aí, pode dar palpite aí. 318? Quanto? 320. 318? Ah, peraí, calma aí. Fala aí, ô Lari. Eu acho que é 323. Eu acho que é 318. Quem dá mais? Quem dá menos? É que esse traço grande é do 320, então eu acho que também é 318 mesmo. Ah, é verdade, 318. É Ó, 318, tem que ler na régua lá, ó. Tem que ler na régua, tá certo? Não? Ah, é 318. É, deve por aí. Deve ser 318. Vamos ver. Ó, 318. Aí sim. Então, qual que é o rumo agora? Qual que é a regrinha? 360 menos 12 minutos, certo ou não? 318 menos 360? Então 360 menos 318 vai dar quanto? Tá 42 graus Noroeste. Muito bem. 42 graus noroeste. Beleza? Ó, até o meu cachorro sabe. Até o meu cachorro disse que tá bom. Você acertou. Ó. O cachorro acertou também, dá nota pra ele. O cachorro disse que você acertou. O NE é o quê? Dá ração pra ele, professor. Biscoitinho da sorte. Tá certo. Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? Sim, professor, o que significa NE? Não entendi. NE, o que significa? É Nordeste, menino. Aí é Nordeste, ó. Verdade. Nordeste, porque é norte com oeste. Ah, tá. Tá? É que eu sempre confundo Nordeste com Noroeste. Isso tem que saber direito. Senão você NO vai- é o Noroeste, né, professor? Oi? NO que é o Noroeste? NW. Também, o NO também Oh. pode ser, porque é o seguinte, ó, depende de como você está representando o eixo leste-oeste. E norte e sul é sempre igual em todos os idiomas, né? Tá? O leste-oeste, aqui é o L, né? E aqui é o S, Isso. tá? Mas E se fosse no Noroeste, NO. este e west, né? Ou seja, em inglês é east e west, né? Então, como essa é uma convenção internacional, para não ter errado, é uma convenção internacional, né? Porque muita navegação, etc. e tal, usa rumo, né? Então, para não ter em português, em inglês, então a norma é em inglês, né? Tá. Muito bem. Então, nós temos muitas aplicações que utiliza ângulo, seja para navegação, seja para você fazer um planejamento, para você planejar estradas, enfim, tem, né, um monte de coisas que você utiliza ângulo. Então, para você entender, né, como que faz para medir. E aí também tem o seguinte, ó, se você fosse traçar um caminho, né, ó, vamos imaginar o seguinte, que a gente fosse traçar uma rota para chegar aqui na beira do rio, aqui, por exemplo, é certo? Não? Então, eu posso, a partir desse ponto, calcular qual é a distância, qual é o ângulo até esse ponto. Depois eu vou vou virar tantos graus, caminhar mais X distância. Tá certo ou não? Depois vou virar tantos graus, mais tal distância. Né? Mais tantos graus, tal distância, cheguei no rio. Tá certo ou não? Então dá para você traçar uma rota, né? De um ponto até outro e com uma bússola você chega lá. Tá bom? Beleza. Vamos seguir, não? Vamos, né? Legal. Muito bem. Como eu comentei, né? A parte de ângulos ela é importante. E aí, quando a gente vai trabalhar com bússola, a declinação magnética é extremamente importante. Não é? Então, nós vimos lá naquela aula, né, de rumos e azimuths, né, que quando eu
vou usar o norte magnético, se eu vou fazer uma navegação com bússola, eu preciso saber qual é, de fato, não é, o valor da declinação magnética para que eu possa corrigir, né, a rota que eu vou fazer. Legal? Muito bem. Por que eu preciso corrigir esse norte magnético? Como a gente explicou na aula teórica, né, o polo norte e o polo sul magnético, eles não têm um local fixo. Eles mudam de posição. E muda de posição por conta de que o campo magnético da Terra se altera. Tá bom? Então, a gente até colocou lá um mapa da declinação magnética. Tá? E para a gente fazer essa correção, a gente tem que... É o que nós vamos aprender a fazer agora aqui. Tá certo ou não? Por quê? Se a gente olhar nessa carta aí de Campinas, a gente vai ver lá no canto direito, embaixo, onde está a legenda, que está dito o seguinte, olha, que a declinação magnética é referente ao ano de 1991. Tá certo? E hoje nós estamos em 2020. Então, essa declinação magnética, ela já se modificou. Ou seja, vamos dizer assim, quando lá em 1991, tá certo? A declinação magnética que eu tenho que ajustar na minha bússola era de 18 graus e 13 minutos oeste, tá certo? Não? A maioria das declinações magnéticas que afetam o Brasil, elas são no sentido oeste, tá bom? Então, aqui, ó, por isso que aparece aqui, menos 18 graus e 13 minutos. Por quê? Porque está no sentido oeste. Ó, de que o norte magnético está a oeste do norte geográfico. Tá bom? Tudo bem. Então, eu preciso saber algumas informações para eu poder fazer essa conta da declinação magnética, para fazer a correção. Um valor que eu preciso saber é a data, esse valor está aqui, e qual a data. Então, eu tenho a data, eu tenho qual é o valor da declinação magnética, e tem uma outra informação que diz o seguinte, olha, a declinação magnética cresce menos 6,5 minutos anualmente. Tá? Então, isso significa que a cada ano que passa, esse valor aqui, ele vai aumentando negativamente 6 minutos e 6,5 minutos. Tá bom? Então, ou seja, ó, em 1992, o que aconteceu com esse ângulo aqui? É só eu aumentar 6 minutos aqui no 13, tá certo ou não? Então, no ano de 92, a declinação magnética foi 18 graus, né, mais 6, então era 18 graus e 19 minutos, tá bom? E assim, cada ano vai aumentando um pouquinho, tá? Cada ano vai aumentando esse menos 6,5. Beleza? Não? Então, para eu poder obter a declinação magnética numa determinada data, eu escolho a data e com base nessas informações, eu corrijo a declinação magnética. E se eu estou com uma carta antiga na mão, como essa daqui, tá certo? E vou fazer uma navegação na data de hoje, eu preciso corrigir esse valor para a data de hoje. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos corrigir para a data de hoje esse valor. Tá bom? Então, esse é o exercício. Então, informações que eu tenho. Eu tenho a data da declinação magnética da Carta Campinas, de 1991. Então, a data é de 1991. Beleza? Bem, a declinação magnética nessa data é menos 18 graus e 13 minutos. Tá? Então, fica aqui. É outra informação que eu tenho.
eu tenho aqui quanto que ele cresce anualmente. Então, ele cresce menos 6,5 minutos. Gente, não pode confundir uma coisa importante aqui, ó. Menos 6,5 minutos é a mesma coisa do que menos 6 minutos e 30 segundos. Por quê? Porque meio minuto, aqui ele está apresentado na forma decimal. Certo ou não? Meio minuto são 30 segundos. Tá bom? Então não pode errar aqui. Tá bom? Ó. Poderia apresentar, a gente poderia ter escrito aqui, ela cresce, em vez de falar desse jeito aqui, com essa denominação, eu poderia ter falado diferente, né? Poderia ter falado que cresce 6 graus, perdão, 6 minutos e 30 segundos, mas não, ele colocou assim, tá bom? E geralmente eles arredondam, né? Esse valor aqui, tá bom? Beleza. Então, se eu quero atualizar para 2020, quantos anos se passaram, então? 2020 menos 1991, passaram-se quanto? 29 anos. Beleza ou não? Então, que conta que eu tenho que fazer agora para corrigir, então, esse valor? Quem me fala? Pelo raciocínio da lógica que está aí da correção da declinação magnética. Espera aí. Quem me diz aí? 29 vezes 6 minutos e 30 segundos? 29 vezes quanto? 6 e 30? Exatamente. Muito bom. Então eu tenho que fazer 29. Vamos lá. Então 29 vezes. Só que, ó, não podemos errar o sinal. Mas certo? aí 29 vezes menos 6,5. Tá bom? Vai dar quanto? 188. Legal? 188 e meio, né? 188 e meio. Que é a mesma coisa de que 188 minutos e 30 segundos. Legal? Agora eu pergunto, ó, como é que eu vou somar 188 minutos a esse valor aqui, ó? Certo ou não? Vai ficar um monte, né? E aqui tem graus, ó. Tem 18 graus, né? E 13 minutos. Então, aí, ó. Se vocês não estiverem lembrando muito bem como que faz essas contas com ângulos, é bom dar uma revisão aí na matemática, né? Lá do segundo grau, né? Do ensino básico, né? Pra gente ver. Aqui eu estou dando exemplo, mas, né? Para quem não está muito firme, dá uma recordada. Tá? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na verdade, transformar esse 188 em graus, que eu tenho que somar com 18. Certo ou não? Vou transformar ele em graus e graus e minutos. Tá legal? Então, como é que eu vou fazer isso? É fácil, ó. Eu vou pegar, ó, 180 menos 188 minutos e 30 segundos dividido por 60 minutos, porque cada 60 minutos vale 1 grau, tá certo ou não? Então é como se eu tirasse 180 daqui de dentro, ó. Então, ó, 188 dividido por 60 vão dar 3 graus, menos 3 graus, e vai sobrar 8, tá certo ou não? Vai sobrar 8 minutos e 30 segundos. Vamos de novo, ó. Eu tenho menos 188 minutos. Como eu vou fazer a soma aqui, eu tenho que somar graus e minutos, né, no 18 e 13, né? Então, vou fazer assim. Para facilitar a conta, eu sei que eu tenho 3 graus aqui dentro. Eu vou tirar os 3 graus fora. Então, vou dividir 188 por 60, vai dar 3 graus, vai sobrar 8. Sobrou 8 o quê? Sobrou 8 minutos. Então, qual que é o resultado dessa conta? Né? Vai ser 3 graus, menos 3 graus, com menos 8
8 minutos e 30 graus. Esse menos aqui está só para ilustrar o seguinte, que eu tirei esse valor, esses 3 graus, que representam 180, eu tirei de dentro desses 188. Sobrou menos 8 e 30. Tá certo, João? Então, menos 3 graus, mais menos 8 e 30. Legal? Então, eu tenho que fazer essa conta agora. O que eu tenho que fazer? Para determinar, então, qual é que é a declinação magnética em 2020, eu preciso pegar o valor da declinação magnética, que é o menos 18 graus e 13 minutos, e vou somar esse valor aqui de 3 graus, tá certo ou não? Então, eu vou somar mais menos 3 graus, porque aí, ó, eu tenho que colocar grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo, tá certo? Como lá não tem o segundo, ó, não tem nada aqui. Então, olha lá. Então, eu vou somar esses valores aqui. Então, aqui eu tenho 30, certo ou não? 13 mais 8, certo? Que vai dar 21. 21, certo? E 18 mais 13, que vai dar 21. 21. Beleza ou não? Então, a soma, isso aqui vai dar menos 21 graus, 21 minutos e 30 segundos. Beleza ou não? Tá? Ó, esse é o jeito de a gente somar grau, minuto, segundo. Põe o grau, minuto, segundo, um grau, minuto, segundo, e vou somando, como faz uma soma normal, da direita para a esquerda, né? E vou jogando para lá. Só que não pode esquecer, né? E aquela regra, né? Cada grau são 60 minutos, cada minuto são 60 segundos, e assim por diante. Tá bom? Beleza ou não? Então, significa o seguinte, que a declinação magnética em 2020 é de menos 21 graus, 21 minutos e 30 segundos. Beleza ou não? Será que está certo esse valor ou não? Será que está certo? É isso mesmo? Hã? Então vamos conferir, né? Oi? Fala. Pelas contas deu certo. Agora vamos ver. Tá com cara de que tá certo, né? É só a cara. Mas nós podemos confirmar, tá certo ou não? Lembra que eu deixei um link lá para vocês visitarem, né? O site lá do Astro, né? O aplicativo do Astro, que está dentro do site do Observatório Nacional, tá bom? E tem lá um aplicativo que dá para a gente olhar o valor da declinação magnética, beleza? Então vamos ver lá. Ó, entrei agora no site aqui, tá? É uma tela, né? É um print da tela, tá bom? Então vamos ver, olha. Então, primeiro, aqui nos mostra, né, quais são as linhas, né, das declinações magnéticas, tá bom? Ó, desde que ela varia pra caramba, né, ao longo do globo, né? Tem um mapa parecido com esse, né, lá na apresentação, tá? Tudo bem. De qualquer forma, é o seguinte, aqui, nesse menuzinho aqui do lado, me permite colocar informações. Então, eu escolhi aqui, ó, a data de hoje, olha, né? Apresentação feita para a data de hoje, 14 de maio de 2020, legal? E tem um espaço que você clica aqui, você diz qual é a cidade, qual é o local. O local é Campinas, tá certo ou não? Então, nessa data e Campinas, qual que é o valor que ele está informando? Né? Olha, consegue enxergar aí, não? Aqui, ó, onde está o laser? O valor está aí. Cadê a Gabriela do Zoom? Hã? Ó, é tão fácil que até meu cachorro sabe, ó. Hã? Quanto está marcado ali? Declinação, ó. Qual o valor que está marcado ali? Nossa, eu acho que deu errado. Deu 21, menos 21 graus, 26 minutos e 36 segundos. Isso, exatamente. Então, olha. Por que essa diferença? Hã? É simples, ó. A diferença é pelo seguinte. Quantos minutos que varia por ano? Não são 6 minutos? Não são 6 minutos que varia por ano? Sim. Então,
como? Então, veja, ó, significa o seguinte, do mês de janeiro ao mês de dezembro, que passou um ano praticamente, certo? Eu vou ter uma diferença de aproximadamente, ou mais, né, do que 6 minutos. Certo? Não? Como a nossa carta lá, como a nossa carta de Campinas não está dizendo qual mês, e sim está informando só o ano, né? Então, como na nossa conta deu 21, de 21 para 26 são 5 minutos, significa que está dentro da margem de erro possível. Tá certo ou não? Sim. Entendeu? Entendi. Então, olha, lembra que eu falei na primeira aula de cartografia para vocês? Olha, cartografia sempre tem erro. Só que a gente precisa entender qual que é o erro, né? E como trabalhar com erro. E até onde eu posso aceitar aquele valor errado ou não. Ok? Então está muito próximo do valor, tá? É um erro que eu não sei qual é o mês do ano de 1991 a que se refere aquele valor. Pode ser um valor médio do ano, pode ser vários valores. De qualquer forma, ele informou só um valor pelo ano. Ok? Lógico que por uma coisa mais precisa, lógico que isso aqui pode ser um problema, mas senão, não. Né? Agora, de qualquer forma, aqui nessa figurinha aqui, ó, que número que eu tenho marcado aí no meio dele? Porque essa rosa dos ventos que está aqui, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Está fazendo barulho aqui. Ó, se puder fechar, eu agradeço. Ó, então, vamos olhar para essa rosa dos ventos aqui, ó. Quanto que é o valor? Esse ponto que ele colocou aqui, porque eu informei a data e informei a localidade. Ele calculou automaticamente para a data de hoje. Então, qualquer ponto que você clicar nesse mapa aqui, né? Ou qualquer ponto que você colocar, solicitar informação para uma data específica, né? Então, ele vai informar qual que é, né, a declinação magnética hoje, tá? Então, veja aqui, a declinação magnética hoje é... Quanto está marcando aí? Quem consegue ler? Hã? Dentro do verdinho aqui. Quanto que está falando? Menos 21,5? Menos 21,5. Certo ou não? Então, 21,5, quanto que é o meio mesmo? O que significa esse meio que está aqui depois do 21? É 21 30 segundos? e mais 30? 30 segundos. Perdão, 30 minutos. Tá certo ou não? Tá certo? Então, aqui ele também está arredondando. Veja que ele está arredondando também. Porque, lógico, né? Dependendo se for algum estudo muito específico e tal, você vai usar valores mais exatos, né? Mas para fins de correção de bússola, etc., essas coisas, né? Esse arredondamento, ele é permitido, é possível, certo? Então, veja, ó, ele deu 21 graus e 30 segundos, vamos dizer, tá certo? Que tá arredondado em relação ao valor exato que ele colocou ali, ó. Tá vendo? Ele também colocou 21 graus negativos, né? E 26 minutos, tá? Também está arredondado aqui, tá bom? E nós chegamos num valor muito próximo também, tá bom? Beleza ou não? Alguma dúvida até aí, não? Não. Tranquilo, né? Agora vamos fazer um outro desafio, né? Será que esse sistema aqui, ele vai me informar o valor certo, né? Se eu escolher a carta de Campinas para o ano de 1991, o que será que ele vai apresentar? Será que ele tem que informar o mesmo valor, não tem? Tem que apresentar o mesmo valor que está lá na carta, tá bom? Então vamos ver, ó. Então eu fiz aqui, ó, e eu utilizei vários meses diferentes, né, para essa carta, e o valor que ele encontrou mais próximo de 18 graus negativos e 13 minutos foi para a data de 28 de fevereiro de 91. Tá certo ou não? Então, isso significa que o nosso cálculo está certo,
e que ele aqui também está calculando corretamente o valor da declinação magnética. E quando eu coloquei localidade Campinas, coloquei a data de 28 de fevereiro de 91, ele chegou muito próximo, né, ou quase exato, porque eu consegui chegar no valor de 18 graus, menos 18 graus, 13 minutos, né, que é o valor do qual nós partimos e que está marcado na carta topográfica. Beleza ou não? Professor, na carta não tem a data, né? Oi? A não ser por... Na carta não tem a data, né? Na carta, ela está dizendo só que é 1991. Ah, né? tá. Não especifica, né? Ele não está especificando. Na verdade, Até procurei aqui, mas não achei. Ó, na verdade, se você olhar lá, tem um zero depois, mas aí, o que significa zero, eu não sei. Se fosse 1991, 2, eu já entenderia que era fevereiro. Ou 1, poderia ser janeiro, poderia ser fevereiro. Eu pensei nisso também. Mas, como ele não está informando, então não dá para saber exatamente. De qualquer forma, está de muito bom tamanho, né? A gente já sabe como que corrige a inclinação magnética, né? Já sabe onde buscar a informação para corrigir para a data atual. Então, quando vocês forem fazer uma navegação por bússola, por precisar de corrigir a inclinação magnética, né? Olha na carta, né? Qual que é o valor, né? Que está dito lá, vê de que data que é, e pode entrar aqui, né? E fazer essa conta aí. Tá bom, não? Beleza? Então, provavelmente, quando eu der um exercício para vocês fazerem em casa, vocês vão utilizar, né, esse programinha para poder fazer. Então, eu recomendo que vocês acessem lá e que façam os testes, repitam o que a gente fez aqui, né, para chegar no valor lá, né? Tá bom? Provavelmente, um dos exercícios que eu vou dar para vocês fazerem depois vai ser nesse sentido de chegar nesse valor. Tá bom? Beleza. Tem mais uma coisinha que eu ainda quero mostrar para vocês aqui, né? Que a gente falou numa das aulas, na aula sobre orientação no terreno, né? Que é a questão, né, da posição onde nasce o Sol e onde se põe o Sol. Então, a gente teve uma aula que tinha lá, né, que ele falou, olha, tem que abrir os braços e apontar o braço direito para o leste, né? Para onde nasce o Sol, ali é o leste, tá? E o braço esquerdo vai ficar ao oeste, e na frente é o norte e atrás é o sul, tá? E eu falei, então tem uma data que o Sol passa bem na cabeça, e tem datas que o Sol passa, né, fora do zênite da nossa cabeça. O zênite é o nosso ângulo, né, exatamente em cima da nossa cabeça. Então não pode confundir, né, declinação magnética com a inclinação que o globo terrestre faz quando faz translação em relação ao Sol. Tá certo ou não? Não pode confundir essas coisas, são coisas diferentes. Tá bom? Então, o que é a declinação magnética? É a correção do magnetismo da Terra na bússola. Não tem nada a ver com essa figura que eu estou mostrando aqui, que são as posições que o globo terrestre assume, né, ao longo do ano. Tá certo ou não? Mas a questão, se vai ter Sol a pino na minha cabeça ou não, precisa dessa figura para responder. Tá certo ou não? Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, nós temos o plano do Equador, né? E temos o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Tá certo? Então, só vai ter Sol a pino na cabeça nessa faixinha aqui. E por que isso acontece? Então, vamos ver, olha. Vamos começar aqui com a letra A, né? Solstício de junho. Então, no mês de junho, como que o globo terrestre está em relação ao Sol? Ele está de tal forma que o hemisfério norte está mais próximo do Sol, né? E está num ângulo aqui no trópico de Câncer, né? Quando chegar aí mais ou menos em 22, 23 de junho, né? Que é a posição máxima daqui, que é quando
eu vou ter o Sol exatamente a pino aqui. Então, tem uma coisa. Quando o Sol pega mais diretamente na superfície terrestre, ele vai esquentar mais a superfície do que, por exemplo, quando o raio solar sai daqui e pega embaixo aqui, num outro ângulo, tá? Beleza? Então, por que em junho é frio para a gente aqui e é calor no hemisfério norte? Exatamente por isso, certo? E o ângulo que nós temos entre o Equador, não é? E o Trópico de Câncer são 23 graus e meio, tá certo ou não? Ou seja, latitude 23,5. Então, do zero do Equador até 23,5, certo? No hemisfério norte, é uma região onde o Sol fica a pino 1 ou 2 vezes no ano. Tá certo ou não? Bem, a mesma coisa acontece 6 meses depois no hemisfério sul. Tá certo ou não? Então, 6 meses depois, aqui no hemisfério sul, em dezembro, então 23 de dezembro aproximadamente, né? É quando o Sol está a pino, né? No Trópico de Capricórnio. Legal? E qual que é a latitude, né, do Trópico de Capricórnio? É 23 graus e meio negativo, né? Porque está, né, ao sul do Equador. Tá certo? Então, essa faixa de menos 23 graus, a faixa de latitude, menos 23 graus sul, né, até mais 23 graus no hemisfério norte, é a faixa que o Sol fica a pino, porque ele, né, em função da movimentação da Terra, que ela vai virando, né, ou a posição do Sol vai mudando para a gente, né? Então, quando está no nosso inverno, estamos aqui no nosso inverno, o Sol passa, né, mais à frente. Quando está em dezembro, o Sol passa na nossa cabeça aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo nós estamos do lado, né, do Trópico de Capricórnio. E nas outras posições, né? Então vamos ver como é que é a movimentação da Terra, né? Vou começar a contar em junho, está no máximo aqui. Quando ela chega em setembro, estou na meia estação. Nem está tão frio, nem está tão calor. Por quê? Porque o Sol está a pino no Equador. Tanto aqui, quanto em março. Tá certo ou não? Então, em função dessa movimentação, eu tenho um período de inverno no hemisfério sul em junho, período de verão no hemisfério sul em dezembro e meia estação em março, setembro. Legal? Então, como eu falei para vocês, né, a gente tem, né, um aplicativo aqui que mostra, que é lá do Observatório Nacional, qual que é a posição do Sol. Tá certo, não? Então, vamos ver que data que nós temos aqui, ó, 23 de junho, tá bom? 23 de junho. Significa que se eu estou aqui em São Paulo, qual a localidade? Olha, localidade São Paulo, tá aqui, ó, São Paulo, tá bom? Beleza. Se eu estou em São Paulo e é 23 de junho, significa que o Sol vai passar não na cabeça dessa pessoa. Aqui tem uma pessoa aqui, tá vendo? Pessoa de cabeça, de braço aberto aqui, ó. Eu estou vendo de cima, tá certo ou não? Estou vendo pelo zênite, né? Vendo a pessoa de cima. Então, o braço direito está para cá, o braço esquerdo está para cá, o norte está para cá. Significa o seguinte, que o Sol vai passar aqui, ele vai fazer uma sombra atrás da pessoa. Legal? Então, vamos ver essa simulação aqui que o Observatório Nacional faz. Presta atenção, né, porque ele vai dar uma passada só. Né? Vamos ver se ele vai. Está correndo, ó. Olha a sombra. Tá certo? Olha a sombra. Pronto. Já foi, né? Certo ou não? Legal. Agora, e se nós estivermos em dezembro, né? Então vamos ver o próximo slide, ó. Próximo slide agora, ó. Agora aqui nós estamos em São Paulo de novo, em 20 de dezembro. Ok? Então vamos ver. O Sol agora tem que ficar a pino. Quando ele fica a pino, não faz sombra. Não é? Então vamos ver se funciona. Vamos ver. Tá?
Tá rodando. Olha o sol. Olha a sombra. Opa. Sem sombra. Legal? Legal, né? Beleza? Então é isso. Tá? Se tem alguma dúvida, por favor, né? Esclareça. Então era isso que eu tinha para apresentar por hoje, né? E então vou terminar a gravação, né? Espero que vocês fiquem bem.